Olá, a ideia agora é a gente conversar um pouquinho sobre conservação de proteínas, tá certo? Qualquer pessoa que estuda proteína, que estuda genômica ou a possibilidade de mutações sítio-dirigidas com base experimental, isso, vamos dizer assim, embasado em recursos de bioinformática, muitas vezes percebe que a estrutura tridimensional de proteínas, a estrutura terciária também de proteínas, né, onde você tem, por definição, uma cadeia polipeptídica apenas, parece se conservar na evolução, tá certo? Ou seja, uma proteína, um pigmento respiratório, de repente, de molusco, pode ter um formato parecido com o pigmento respiratório de humano. Isso é comum se perceber isso na literatura específica, perceber isso nas estruturas de proteínas. E como exemplo disso, a gente vai observar aqui três proteínas de fontes muito distintas. Certo? São três proteínas que cumprem mais ou menos uma função parecida, que envolve transferência de carga, transferência de elétrons, que são muito importantes, inclusive, na atividade respiratória desses organismos. E são de fonte de peixe, de arroz e de levedura. Quer dizer, você tem ali o reino fungi, não sei ainda como é que é o taxon hoje em dia, né, mas a levedura, planta e animal, tá certo? Então, para isso, o que a gente faz, a primeira coisa, que quando você quer fazer essas comparações, você precisa deixar essas estruturas já pré-definidas no diretório raiz do seu computador, tá bom? Então, eu deixei essas três estruturas no diretório raiz e aí eu dou o comando para chamá-las. Então, eu dou aquele load, certo? Load é o comando que chama, só que em vez de eu dar append, que é aquele comando que junta uma para outra, eu vou na sequência e puxo as estruturas de todas elas. Então, primeiro eu digo que eu vou precisar de alguns arquivos, agora eu tenho que ler o nome das estruturas aqui. Uma é o CIT5, precisa colocar o atributo PDB, coloca elas na sequência. O outro é um CCR, esse aqui é do arroz, né? São citocromos, .pdb, tá certo? E a outra, que é de levedura, é um YCC.pdb. Acho que é isso aqui, tá certo? Então, eu puxo essas estruturas todas e acabo obtendo um tremendo de um erro. Vamos ver aonde que pode estar errado aqui. CIT5, na verdade, não é CIT5, é 5CIT. Vou tentar aqui, ó. 5CIT PDB. Agora foi. Né? Certo? Aqui a gente só vê uma estrutura. Então, para a gente tentar observar todas as estruturas juntas, a gente coloca esse comando, eu enxergo direito aqui, que é o model 0. Lembrar que um model é o modelo de proteína que você está colocando. Então, você pode ter um modelo, como aqui nós estamos trabalhando com uma chamada apenas, né? Nós estamos carregando três proteínas, então a gente chama isso de modelo 1. Dentro desse modelo 1, você pode, como são três proteínas, então você pode ter o como é que fala? 1.1, 2.1, 3.1, tá? Então, quando eu coloco o model 0, eu chamo todas essas proteínas, tá certo? Bom, beleza. Só que me interessa agora dar uma representação específica. Então, eu seleciono todo mundo aqui, ó. Seleciono todo mundo aqui e dou uma representação como trace, ok? Somente trace. Então, todas estão representadas como traço. Pode botar foguete, o que você quiser aqui. Pois bem, as três estão aqui, não estão muito visíveis, e aí eu preciso colocar cores, tá? Para a gente distinguir quem é quem. Então, vamos pegar primeiro a do peixe, que é a 5CIT, e seria a primeira que nós puxamos aqui, né? A primeira que nós puxamos aqui, ó, 5CIT. Então, a gente vai colocar da seguinte forma: a gente vai selecionar o modelo 1 do frame 1, né? Modelo 1 do frame 1, e a gente vai colocar uma cor, sei lá, red. Bom, então essa daqui que apareceu aqui embaixo, ela representa o citocromo C de peixe. Então agora eu faço a mesma coisa com as demais. Então eu vou selecionar agora a 2.1, tá? E vou colocar uma cor aqui blue. Pum, aí apareceu a blue. Aparecia que tinham só duas proteínas, né? Uma estava sobreposta à outra. E a outra é a cinza. Mas para não ficar só cinza, vamos selecionar também, ó. Select. Obviamente, então, na sequência vai ser 3.1.
e opa, 3.1 somente, e a cor, a gente vai colocar vamos colocar para ela a cor branca. Agora você tem as três representadas aqui. Observando essas proteínas, a gente não consegue distinguir propriamente o estado de conservação desses três citocromos, a não ser talvez pelo tamanho. Então elas vão fazer a mesma coisa que a gente fez naquele vídeo de estrutura de domínios, tentar rotacionar e translacionar essas estruturas para um algoritmo interno que tende a fazer uma espécie de sobreposição de homologia estrutural, tá certo? Então, para isso, a gente dá o comando de comparação, que é o compare. E a gente coloca entre chaves o que a gente deseja comparar. Então, a gente quer comparar 1.1 com, por exemplo, a 2.1. Poderia ser qualquer outro, tá certo? E aqui eu peço para rotacionar e peço para translacionar, translate. E dou um tempo para isso. A gente tinha dado 2 segundos, eu vou botar 5 segundos, que é um tempo até um pouco maior. Então veja o que acontece. Pum! Então, essa era a de levedura, né? A de levedura, buscando uma sobreposição junto com a blue foi a primeira, então é a de peixe. E a gente faz a mesma coisa para outra estrutura. Então a gente pede uma comparação da 3.1, que é aquela que sobrou, tá? Em relação a 2.1, que é essa que a gente acabou de rotacionar por comparação. E a gente dá também novamente um rotate e um translate, e vamos botar de 5. Pum! Então veja o que acontece nessas estruturas. A gente percebe aqui, ó, buscar um pouco mais para o centro, a gente percebe que essas estruturas, onde existem as hélices, veja, várias dessas hélices parecem estar sobrepostas. Uma maneira da gente verificar isso bem também é mudar o tipo de representação. Então, por exemplo, a gente seleciona todo mundo e pede somente para representação, rockets, somente para representação de foguetes, tá certo? Opa, não deu para representar todo mundo não, pegou só um. Select, tudo bem. Então vamos deixar como undo. Se a gente dá um spin qualquer aqui, sei lá, spin 20, você vai observar que à medida que rotaciona, você vê que algumas dessas hélices, a azul, por exemplo, e a vermelha, por exemplo, elas são sobrepostas em algumas regiões. Isso sugere essa conservação e homologia estrutural entre proteínas, veja bem, da levedura, do arroz e do peixe. Isso a gente tem na coexistência de outras filogenéticas, por assim dizer, tá bem? Então, tá aí, esse aqui era mais rapidinho, seria um vídeo da conservação de estrutura terciária de proteínas.